Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa terceira aula do curso de Discipulado. Na aula de hoje aprenderemos sobre o pecado. O que é o pecado? Como o pecado entrou no mundo? Quais as consequências do pecado? E qual a solução para o pecado? Venha comigo e que Deus nos abençoe. O que é o pecado? O pecado deve ser entendido como toda transgressão da lei de Deus. O pecado, portanto, é a desobediência. Quando o homem não faz o que Deus ordena que ele faça, ou, no contrário, quando o homem faz o que Deus proíbe a ele fazer. Isto é pecado. Deus nos deu as Escrituras, a Bíblia Sagrada, para nos direcionar. Através da Bíblia, nós então sabemos a vontade de Deus, o que, portanto, devemos fazer, como aquilo que não devemos fazer. Portanto, para vivermos uma vida agradável a Deus, devemos obedecer às Escrituras. Por isso, é importante conhecê-la. E como eu disse na primeira lição, nossa igreja possui dois cultos principais de ensino. O culto de doutrina e a escola bíblica dominical, aonde nós podemos conhecer melhor a Bíblia Sagrada e assim procurar um viver agradável a Deus. Segundo a Bíblia, o pecado entrou no mundo através do primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva, que, diante da ordem divina, para não comerem do fruto do conhecimento, acabaram desobedecendo e comeram do fruto. Assim, o pecado entrou no homem e, consequentemente, passou a toda a sua geração ou posteridade. Por isso, a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado trouxe suas consequências. O homem que foi criado por Deus para viver no jardim do Éden e ali gozar das mais belas venturas da vida, foi expulso deste jardim. Assim, o pecado traz a separação entre Deus e o homem, porque Deus é santo e, portanto, não pode compactuar com a impiedade, com o pecado. Assim, o homem passou a experimentar fadigas, passou a experimentar enfermidades e muitos outros males provenientes da sua desobediência, provenientes do pecado. E, acima de tudo, o homem, então, passou a experimentar a morte. A morte é a principal consequência do pecado. Apesar do homem pecar, Deus, que a Bíblia vai dizer que é amor, continuou amando a sua criação e, portanto, providenciou uma forma de resgate para essa criação. E esta forma é Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem e não cometendo pecado. Ele se entregou na cruz, morrendo sem cometer pecado, para assim poder assumir o meu e o seu lugar, assumir a minha e a sua culpa, assumir os nossos pecados, para que quando nós cremos nele, ele puder então rogar por nós a Deus, perdoando assim todos os nossos pecados. Esta é a solução de Deus para o pecado, a saber, Jesus Cristo, que oferece ao homem perdão por meio da fé. Assim, a salvação em Jesus Cristo é o único meio de resgate e de livramento do homem. E na próxima aula, nós iremos aprender sobre a salvação. Para você conhecer melhor sobre o pecado, abaixo temos o link para que você possa clicar e assim ser direcionado a uma página de confiança para que você possa então complementar os seus estudos sobre este assunto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Amém.